gente conta com a presença da professora Fabiane Piva, que é especialista em ortodontia, especialista, mestre e doutora em odontopediatria, e hoje vai falar um pouquinho sobre a cárie precoce da infância. Fabiane, fale um pouquinho sobre a cárie precoce. A cárie precoce da infância é um tipo de doença cárie que acomete crianças em idade pré-escolar, então crianças menores de 5 anos. Esse conceito novo de cárie precoce da infância vem para substituir aquele nome antigo de cárie de mamadeira ou cárie de peito que existia antigamente. E a cárie também severa da infância é considerada quando crianças menores de 3 anos apresentam algum tipo de lesão cariosa. E o que causa esse tipo de lesão? A lesão de cárie é semelhante à cárie do adulto, as causas são semelhantes, né? Tem os fatores etiológicos, só que tem uma união de conceitos também que envolvem a criança, como dificuldade na escovação pelos pais, excesso de leite ou excesso de alimentação, a frequência na alimentação, que favorecem mais então o acometimento nessas crianças. E isso é bastante frequente, tem uma ideia de quantas crianças teriam esse problema? É bem frequente, então a gente percebe que a prevalência em outras faixas etárias tem tendo uma redução. Então os levantamentos epidemiológicos que existem no Brasil, por exemplo, o SB Brasil 2003, tem uma média de crianças de quase 60% que apresentam esse tipo de lesões aos 5 anos. Diminuiu um pouquinho no levantamento em 2010, mas não tanto quanto nas outras faixas etárias, então é considerada ainda uma questão de saúde pública a cárie precoce da infância nessa faixa etária que a gente está conversando. E como é que é a distribuição das lesões de cárie na cárie precoce? As lesões elas vão acometendo os dentes a partir da sua saída na cavidade bucal, então conforme vai erupcionando os dentes, as lesões vão se instalando. Tem aquela característica básica, né, dos dentes anteros superiores ou os dentinhos da frente da criança que ficam mais marcados com essa lesão, até pela posição deles que fica mais estagnado ali, o biofilme sem higiene adequada. Então isso favorece mais essa região e depois vai acometendo a sequência dos dentinhos, primeiros molares, segundos molares, e os que menos são acometidos são os inferiores, até pela questão salivar ali, que acaba protegendo um pouquinho essa região. E quais seriam as consequências desse processo? Muitas vezes os pais evitam o tratamento porque acham que não tem consequência nenhuma para a criança. E a gente vê, e hoje estudos provam que várias são as consequências na criança, como dor dentária, que muitas vezes a criança evita a alimentação, então vai alterar peso, altura da criança, isso é um comprometimento no desenvolvimento então dessa criança. Outra questão que está sendo bastante estudada é o comprometimento ou o impacto da qualidade de vida dessa criança e da sua família também, então os pais se culpam pelaquela condição, mas muitas vezes não tem como solucionar. E um dos fatores que é bem interessante, que tem vários trabalhos que estudam longitudinalmente, que é um fator preditor de cárie na fase adulta. Então aquela criança que teve cárie nos dentes descidos, ela tem um risco maior a desenvolver lesões na dentição permanente. E qual é o tratamento indicado? O tratamento, ele é um tratamento bem intensivo, né, para que a gente paralise essas lesões, remineralize as que ainda possam ser remineralizadas. Tratamento minimamente invasivo é o que a gente propõe hoje, né? As técnicas que a gente tem, os tratamentos minimamente invasivos, a fluoroterapia, controle da dieta, muito importante para a criança, né? Nessa fase onde tem desmame, tem a troca da alimentação, né? Das mães que fazem essa troca. Muitas vezes é mais favorável a criança aceitar alimentos mais adocicados ou continuar com as mamadeiras. Então essa parte da dieta é bem crítica assim nessa fase. E também a questão da escovação, o hábito diário da escovação com um dentifrício fluoretado, com a pasta de dente que contém a flúor. E então, em termos de prevenção, o que tu indicarias? A prevenção que a gente mais tem batido assim na tecla na odontopediatria é chegar antes, né, do acometimento dessas lesões. Então, como que a gente poderia prevenir isso? Orientando os pais o mais precocemente possível. Então hoje é uma regra que a gente tem, que seria o ideal que todos os pais tivessem isso, que visitassem um dentista
né, nos 6 meses ou assim que erupcionasse os primeiros dentinhos da criança, ou no máximo no primeiro ano de vida. Que daí a gente consegue ter toda uma abordagem preventiva, evitando então algum tipo de lesão que vá comprometer, né, a saúde bucal da criança. Certo. Pessoal, então, agradeço a participação. Eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês. Então, se vocês gostaram do nosso vídeo, não esqueça de fazer a inscrição no nosso canal no YouTube e curtir nossa página no Facebook. E sempre lembrando, em caso de dúvidas, procure um profissional, procure uma orientação técnica para as questões de saúde bucal. E até o nosso próximo Odontodraus.